segundo livro de Samuel, e agora nós chegamos ao fim do livro. Esses são os últimos versículos de 2 Samuel. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 25. Deus nos tem dado a graça de expor, não só ter exposto o primeiro livro, como agora terminar, pela graça dele, o segundo livro. Então abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 25. Irmãos, só para recapitularmos antes da leitura da palavra de Deus, vocês se lembram que Israel pecou, certo? No início do capítulo 24 diz que tornou a ira de Deus a acender-se contra Israel porque eles pecaram. E aí Deus incita Davi, por meio da tentação de Satanás, a pecar também, para que não só Davi fosse corrigido, mas na correção de Davi, o próprio Israel, o povo de Deus, também fosse corrigido. Deus assim o fez porque ele opera todas as coisas segundo o seu querer, de maneira justa e boa. E aí o texto diz então que Davi, tendo recorrido ao Senhor, em oração, o Senhor envia o profeta Gade a Davi, dizendo: olha, o Senhor vai corrigi-lo do seu pecado, e você pode escolher uma coisa, um juízo, uma punição dentre três. Você pode escolher um período de fome, você pode escolher cair nas mãos dos seus inimigos, ou você pode escolher um período breve de pestilência, de praga. E Davi então diz que nós caímos na mão do Senhor e não nas mãos dos nossos inimigos. E então agora, a partir do versículo 15, nós vamos ver que Deus envia dos castigos prometidos, e aquele que Davi escolhera, uma peste, uma praga sobre o povo. E então isso vai fazer com que Davi recorra ao Senhor através de um sacrifício para que o Senhor perdoe o seu pecado e também, obviamente, o de Israel. Olha só o que diz o versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, nós já lhe clamamos aqui por meio de uma das orações de nossos irmãos, que o Senhor nos fale por sua palavra. E agora nós ratificamos esse desejo, essa oração diante do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, por ter estudado os livros de Samuel, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Ó Deus, nós vemos Cristo neles.
E que agora neste final, ó Deus, esse epílogo deste livro inspirado pelo Senhor, nós vejamos mais uma vez o Cristo sacrificado por nós, a nossa esperança de perdão de pecados e de vida eterna. Assim abençoa-nos enquanto pregamos a Tua palavra e enquanto ouvimos a mesma. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o Antigo Testamento aponta para a pessoa e obra de Cristo. E 1º e 2º Samuel não são exceção a esta verdade. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Pense em 1º e 2º Samuel, como nós vemos Davi sendo levantado como o rei de Israel, e como nós vimos nos diversos capítulos que nesta série, em 1º e 2º Samuel, passamos por eles, como Davi muitas vezes era um tipo, um protótipo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso aqui. Jesus é chamado de o filho de Davi, aquele grande filho que teria o reino eterno, do qual Davi era apenas uma sombra, como nós temos visto. Nessa verdade de que o Antigo Testamento aponta para Cristo e também o faz 1º e 2º Samuel, é que novamente estamos diante de um texto que fala muito sobre Jesus Cristo. Que nos apresenta sombras que moldam aquele Cristo bendito que haveria de se revelar e haveria de morrer por nós. Veja, o texto fala de pecado, mas o texto também fala de sacrifício necessário para que o pecado seja tratado e o favor de Deus recaia sobre os pecadores. É sobre isso que o texto está falando. Sobre o pecado de Davi e o pecado de Israel, sobre a necessidade de um sacrifício e sobre após o sacrifício, Deus se tornar favorável. E não é esta a obra de Cristo? Não é isso que Cristo fez por nós? Ele nos tornou a nós pecadores favoráveis diante de Deus. Nos deu paz com Deus. E a praga, o pecado, já não há mais. Está sendo vencido pelo poder do seu Espírito. Não tem a última palavra em nós. Ainda que pecadores, ele já não tem domínio sobre nós. Porque agora está sobre nós o favor de Deus. Não é disso que a obra de Cristo fala. E não é isto, nessas sombras do Antigo Testamento, que nos apontam para essas verdades. O texto que temos de nós, portanto, embora não seja o Evangelho, nós não chamamos esse livro de Evangelho, mas ele certamente é evangélico, porque ele fala do perdão de pecados por meio de um sacrifício. Ele prepara o caminho para Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, sim. Mas ele fala que Jesus é muito maior do que Davi também. Nós veremos aqui que Davi se referia ao povo como mediador. Essa é uma verdade que Jesus cumpre de maneira perfeita e muito mais do que Davi. Nesse texto nós vemos 3 coisas importantes. Como nós falamos, não só que há a necessidade de um mediador, que Davi assume esse papel aqui. Ele vai mediar entre Israel e o povo quando ele diz: o povo não fez nada, caia sobre mim a tua ira. A ideia de mediação. Nós vamos ver também a necessidade de um sacrifício. Quando Deus envia o profeta Gade e diz: vá à eira de Araúda e ofereça um sacrifício. Então a necessidade de um mediador, a necessidade de um sacrifício e finalmente o encontro com o favor de Deus, no final que diz que Deus se tornou favorável à terra de Israel. Um mediador, um sacrifício e o favor de Deus. Isso fala da obra de Cristo. Esse texto fala da obra futura do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo, por sua igreja. Irmãos, vamos ver o que este texto bendito nos fala, dessas 3 aqui realidades que encontramos aqui. Veja aí, o versículo 15, ele nos fala sobre a peste que Deus enviou. Olha o versículo 15. Então, enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Alana, quando nós começamos a pregação, minha irmã, nós lembramos o contexto, né? O contexto anterior. Davi havia pecado e Israel também havia pecado. E Deus, através dessa praga, está
de fato, corrigindo tanto Davi quanto o povo. É isso que está acontecendo aqui. E Deus começa a executar aquilo que ele havia decidido, ou a praga que Davi havia escolhido. Ele começa a enviar agora esta enfermidade sobre o povo. O texto não diz que praga era essa, de que natureza era essa enfermidade, essa peste, mas diz que Deus é o autor. Dentro diz, enviou o Senhor a peste. Olha que declaração, irmãos. Que a doença, a peste, a enfermidade está nas mãos do Senhor. Não é Ele que fere e é Ele quem cura. Irmãos, eu vou lhes dizer, irmãos, isso nada nos deveria assustar, nem nos incomodar essa verdade bendita. Pelo contrário, deveria nos consolar, saber que todas as doenças, todas as enfermidades, todas as pestes estão na mão do Senhor. E que nada nos alcançará sem um propósito. Eu e você não ficaremos doentes se Deus não quiser. E se Ele desejar que fiquemos, Ele tem um santo propósito nisto, presbítero Marcelo. Isso é de segurança bendita. Saber que o Deus que me ama é o Deus que me fere. Mas é o Deus que tem poder para curar também. É o Deus que tem poder para me transformar, Valmir, enquanto Ele me aflige através de enfermidades. Deus sabe o que faz. Isso é uma verdade consoladora e poderosa. Enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. Tudo tem um tempo determinado por Deus, não é? Desde o tempo até que Ele determinou. E de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Por que cita Dan e Berseba? Porque é norte e sul. Dan é a última tribo do norte. E Berseba fica no extremo sul. Daí a ideia de que todo o território foi tomado por aquela peste. De Dan até Berseba. E aqui nós aprendemos, nesse versículo, características comuns do juízo de Deus. Duas coisas sobre o juízo de Deus. A gente aprende aqui duas coisas acerca do juízo de Deus. Quando Deus julga, essas duas coisas que nós veremos estão sempre presentes. Primeiro, a punição de Deus se encaixa no crime cometido, no pecado cometido. Lembra que o censo foi levantado pelo orgulho de Davi, Guilherme? E ele correu do extremo sul até o extremo norte, contando o seu exército, lembra? A peste tomou o quê? Do extremo sul ao norte. Tá vendo? Condizente com o pecado. Foi ali que aconteceu o pecado do censo? Então a peste tomará todo o território. Irmãos, é verdade que Deus dá paga aos pecados e a paga se encaixa aos pecados. Por exemplo, pense quando Paulo diz dos pecados cometidos na carne, como eles sobrevêm à própria carne. A imoralidade sexual é um pecado que nós cometemos no corpo. Os males, quem sofre? O corpo. Veja, como o crime, ou melhor, o juízo se adequa ao crime. Se encaixa muito bem. Irmãos, esta é uma verdade bíblica, que Deus dará a paga de maneira correta ao crime, proporcionalmente ao crime, porque Deus é justo. Ok? A segunda verdade, a primeira verdade é que Deus, quando dá o juízo, ele se encaixa junto perfeitamente ao crime. Ok? O segundo ponto aqui, da característica do juízo de Deus, é que a punição de Deus mostra que quando Deus julga, não há resistência. Irmãos, Deus fez tombar, segundo o versículo, 70 mil homens do povo. O que fez o que poderia fazer aquele exército numeroso de Davi, do quanto ele se orgulhara quando ele contara o censo, fizeram a contagem do censo, o que poderia agora esse exército fazer, Cristina querida, e Valcácer e Daniel, quando o juízo de Deus sobreveio a Davi e a Israel? O que eles poderiam fazer? Nada. Daí a segunda característica do juízo de Deus é que ele não pode ser resistido. Ninguém pode resistir. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita saúde, mas se eu e você vivemos em pecado, quando Deus nos julgar, nada disso nos salvará. O juízo de Deus romperá todas as barreiras que nós criamos, imaginando que ele não chegaria em nós. Romperá tudo isso e nos encontrará. O juízo de Deus é algo terrível, irmãos.
É por isso que a Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque ele julga na proporcionalidade do crime. Cada um receberá segundo as suas obras. E ele julga, e o julgamento dele é inescapável. Nada pode impedir. Mas vamos mais. Olha o que o texto diz. Versículo 16 diz: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava, aí uma informação que o autor dá, o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Lembra que o Jebuseu é aquele que habitava em Jerusalém, aquele que morava ali nas regiões próximas da cidade de Jerusalém, né, que se encontrava no território de Judá. Irmãos, o anjo do Senhor foi enviado e a mão dele estava para destruir Jerusalém. Esse anjo do Senhor aqui, alguns o identificam como o anjo da morte. Lembra de Êxodo? Que o Senhor enviou o anjo para ceifar a vida dos primogênitos do Egito. É possível, na descrição em Juízes 6 também há um anjo que traz destruição. É possível que Deus tenha um anjo da morte. Que poder Deus tem, não? Deus tem um agente poderoso sob o seu comando que traz morte quando Ele quer. E Deus enviou esse anjo para estender a mão sobre Jerusalém. É interessante que no texto correlato, junto deste, lá em 1 Crônicas, conta a mesma história, mas faz alguns acréscimos importantes. Lá diz que Davi diz assim: Davi levantou os olhos e viu o anjo do Senhor em pé entre a terra e o céu, e em sua mão uma espada desembainhada, estendida sobre Jerusalém. Então o texto diz que Davi viu o anjo do Senhor com uma espada nas mãos para ferir Jerusalém. Mas o texto também diz que o Senhor se arrependeu. E aqui lembra que a Bíblia usa dessa linguagem para nos trazer mais ou menos o sentimento ou a atitude que Deus teve com relação a alguém que estava em pecado. A gente não deve entender arrependimento aqui, irmãos, como algo que Deus, como se Deus tivesse feito algo errado e agora tivesse mudado de ideia. A gente entende arrependimento nosso assim, e é assim mesmo conosco. Nós fazemos algo, vimos que era errado e nos arrependemos. Aqui não é ideia em Deus. Como Calvino diz, né? Deus está aqui balbuciando, colocando as suas atitudes em uma linguagem humana para nós termos uma ideia do que aconteceu. Mas a ideia aqui pesou o coração de Deus. Não é que Deus se arrependeu porque está fazendo algo errado. Deus está fazendo o que era certo. Mas Deus pesou o coração, porque Ele ama o seu povo, ok? Deus, Ele pesa o coração dele, punir o seu povo, embora Ele o faça porque é um Deus justo. Mas isso não quer dizer que Ele não sinta, ok? Ele é justo, mas Ele é bom. Isso pesa o coração. E a ideia é de que isso pesou o coração e Deus então resolveu, no seu decreto, como vimos, a tirar a mão. Mas isso por meio da oração. Sabe por quê? Porque o texto de Crônicas, que é paralelo a este aqui, que narra a mesma história, diz que Davi e os anciãos de Jerusalém colocaram cinza sobre a cabeça e se humilharam na presença do Senhor. Lá em 1 Crônicas 21:16 diz assim: então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. A ideia, Luci, minha irmã querida Milena, meu querido Vitor, minha irmã Eridinai, meu querido Cássio, a ideia de que enquanto Deus trazia aquela praga, aquela peste sobre Jerusalém, Davi e os representantes de Jerusalém se humilharam diante do Senhor, rogaram ao Senhor, arrependidos, para que o Senhor tivesse misericórdia. E daí nós vemos o nosso texto: e se arrependeu Deus. Então Deus não se arrependeu porque fez algo de errado. Deus pesou-se o coração dele e ele, por assim dizer, vai perdoar agora porque houve arrependimento. Isso faz parte do decreto de Deus. Veja comigo. Quando Deus decreta a punição pelo pecado, juntamente com esse decreto, que é a punição que vem sobre todo o pecado, também está o decreto de que se o homem se arrepender, ele retirará a mão. Isso faz parte do decreto. Isso faz parte do plano dele. Ok? Então ele fala: o homem que pecar morrerá, mas se esse homem se arrepender, ele viverá. E aqui nada mais, nada menos está acontecendo do que o decreto de Deus quanto ao arrependimento sendo cumprido. Deus pesou a mão com o pecado,
Davi e os anciãos de Israel se voltaram a Deus. Deus agora diz ao anjo: retém a mão, tira a mão, porque eles se arrependeram. Ok? Meus irmãos, aqui é uma aplicação para nós. A esperança nas misericórdias de Deus para todo pecador arrependido, que confessa o seu pecado ao Senhor, esperando nele o perdão e a restauração. Davi e os anciãos de Israel eram culpados, como diz o início do capítulo 24. Davi pecou e Israel pecou. Eles estão pagando o que eles fizeram. Só que eles se arrependeram. E quando nós nos arrependemos e invocamos o nome de Jesus Cristo, nós somos perdoados e salvos. Olha o que João diz, o apóstolo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, de onde João tirou essa teologia? Do Antigo Testamento, irmãos. João conhecia esses textos. Ele viu que quando Davi e os anciãos de Israel se arrependeram, Deus tirou a mão da sua punição. Ele recolheu a mão do anjo, porque houve arrependimento. Daí ele diz: se nós nos arrependemos, Deus terá misericórdia. Deixa eu lhes falar, talvez você esteja sofrendo por causa de um pecado. Eu não sei, ok, irmãos? Mas talvez seja o seu caso. Talvez Deus esteja pesando a sua mão na sua vida, por causa de um pecado que você está cometendo. As coisas com você não andam bem. Não andam bem. Por causa da mão de Deus que pesa sobre o pecado. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se. E Deus retirará a mão. Deus não mais pesará a mão sobre você. Deus te dará graça, perdão e paz. Agora mesmo Ele pode fazer isso. Arrependa-se do seu pecado. Confesse ao Senhor e Ele retirará a sua mão, porque Ele é tardio em irar-se e de grande clemência. Ele tem prazer em salvar. Deus tem prazer em salvar. Como disse um teólogo, o negócio de Deus é salvar. É o que Ele ama fazer. Lembra que eu disse que esse texto fala de um mediador, de um sacrifício e, por fim, de um favor que Deus concede? Vamos ver agora, então, primeiro o mediador. Como isso é visto aqui no texto. Olha só. Versículo 17, vamos ler juntos? Me ajudem aí, irmãos, por favor, lendo comigo. Vendo Davi ao anjo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Veja como Davi está funcionando, Noemi querida, Marlinéia, minha irmã, Irineia. Como Davi aqui funciona como uma espécie de mediador. Como ele se coloca entre Deus e o povo. Ele diz aqui no texto, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas, olha, ele está colocando-se entre as ovelhas e o juízo. Essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, caia sobre mim, e não sobre as ovelhas. Veja como ele funciona como um mediador, como alguém que recebe o juízo no lugar de alguém. Irmãos, é verdade que Davi é um tipo de Cristo. Nós vemos ele apontar de certa forma para Cristo, porque isso é o que Cristo faz, ele assume o juízo que deveria vir sobre nós, sobre ele assume esse juízo. Ele toma sobre ele os nossos pecados, e a ira de Deus vem sobre ele. Mas ainda que Davi então aponte para isso, Davi está muito aquém, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Está muito aquém. Primeiro, Davi não sabia que Israel havia pecado. O texto no versículo 1 diz, olha o versículo 1 no capítulo 24, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Ou seja, os israelitas haviam pecado. Por que nós sabemos isso aqui? Porque a ira do Senhor se acendeu contra eles. O pecado atrai o quê? A ira de Deus. Mas Davi não sabia que Israel havia pecado. O Senhor Jesus Cristo conhece os nossos pecados. Ele conhece todos. Você pode esconder, e eu posso esconder o meu pecado da minha esposa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, mas de Deus nós não escondemos. Quem dera nós pudéssemos, quem dera todos soubessem dos nossos pecados e Deus não soubesse. Quem dera que fosse o inverso. O que os homens podem fazer?
O que os homens podem fazer conosco? Eu vivo do jeito que eu quero. O que vão falar? O que vão fazer? Mas quando Deus sabe, a coisa é completamente diferente. Porque Ele é vingador. Davi não sabia que Israel havia pecado. Jesus sabe. Ele conhece o pecado de cada um de nós. Por isso, necessidade de arrependimento. Não há como você esconder, é melhor você confessar. É melhor você ir a Cristo confessando o seu pecado, entregando-se a Ele, do que esconder e resistir. Porque lembra-se que a Bíblia diz? O homem de dura serviço será quebrado. Aquele que não se arrepende será quebrado. O Senhor o quebrará. Veja, irmãos. Jesus é maior do que Davi, porque Davi não sabia que Israel havia pecado. Jesus conhece os nossos pecados. Mas ainda assim, e além disso, além disso, Jesus é muito maior que Davi, por quê? Porque, meus irmãos, Davi é um mediador imperfeito. Ele tem pecados. O texto diz que Davi também pecou levantando o censo. É um mediador ali que também tem culpa. Mas Jesus é o mediador sem culpa. Jesus é o mediador sem pecado. Olha o que diz Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, como nós lemos no início do nosso culto, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas porém sem pecado, ou seja, não caiu em pecado. Jesus Cristo é um mediador incomparável. Davi é apenas uma sombra. Davi estava dizendo a Deus: Senhor, caia sobre mim o que está caído sobre as ovelhas. Mas Deus podia ter respondido para Davi: querido, você também merece. Você não está fazendo nada heróico. Você também pecou. É claro que há a sinceridade de Davi. Ele realmente quer poupar Israel. Mas ele é um mediador imperfeito. Ele é carregado de pecados também. Cristo é totalmente diferente. Cristo não merecia ira nenhuma. Davi merecia. Cristo não. E mesmo não merecendo, ele assume os nossos pecados. Não é heroísmo, meus irmãos, quando nós sofremos por conta dos nossos pecados. Se um marido reclama que a mulher não lhe respeita como deveria, deve-se levar em conta que esse marido também não ama como deveria. E por isso não é respeitado como deveria. Nós estamos todos carregados de pecado. Nenhum de nós pode posar como o justo, como o herói que suporta todas as coisas sem ter pecado. Mas Cristo pode. E daí ele é admirável por isso. É por isso que ele tem que ser amado e admirado. Porque ele assume a dor, o sofrimento, sem merecer, sem pecado. Ele faz isso voluntariamente. Nós fugimos do sofrimento. Cristo toma para si, sem merecer. É totalmente diferente. É por isso que ele deve ser honrado, crido, glorificado, louvado, amado. Porque ele é totalmente diferente do que somos nós. Um mediador para os pecados. Davi o fora, mas não um perfeito, como Cristo é. Mas não só um mediador é necessário, como Davi se mostrou aqui, mas um altar também era necessário. Olha só o versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Irmãos, para mostrar aqui a conexão entre o apelo de Davi para ser punido no lugar de Israel e o cumprimento expiatório de Cristo, esse texto, segundo Samuel, capítulo 24, nos diz que isso aconteceu quando o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Esse detalhe do local do anjo é muito importante. Por que diz o local do anjo? O que isso tem a ver? Porque nós temos que ser informados de onde o anjo estava. Na eira de Araúna, o Jebuseu. É que posteriormente, esse seria o lugar onde Salomão edificaria o templo. No Monte Moriá,
Como diz lá em 2 Crônicas, na eira de Ornã, Ornã lá em 2 Crônicas é o mesmo Araúna aqui, o Jebuseu. É nesse mesmo local, olha só que maravilhoso. No local onde o sacrifício de Davi, o altar seria levantado para sacrifício, é ali que o templo fora construído. E é ali também que o Senhor Jesus seria sacrificado. Em Jerusalém. Aquele mesmo local. Mas você sabia que lá em Gênesis, quando Abraão oferece a Isaac, é no mesmo local? É no mesmo local. No Monte Moriá, onde Abraão vai oferecer Isaac. Não é maravilhoso isso? Como a Bíblia está sempre falando de Cristo. Como está sempre apontando para o sacrifício maior que viria. E ela nos ajuda a entender isso, nos dizendo que foi no mesmo local que essas coisas aconteceram. Que esses sacrifícios foram apresentados no lugar do pecador. Para que o pecador tivesse comunhão com Deus. Irmãos, Israel foi poupado do julgamento merecido. Por causa não só da intercessão de um mediador, mas por causa de um sacrifício. Sacrifício. Olha mais, versículo 19. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, para ir à eira de Araúna, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar. Tá vendo? É necessário um altar, é necessário um sacrifício, para que cesse a praga de sobre o povo. Veja, essa questão é muito importante, Diácono Luiz, meu irmão. Para que a praga cesse, para que o juízo de Deus cesse, é necessário um sacrifício. É necessário que sangue seja derramado. Lembra? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É necessário, então, um altar tem que ser erigido. E Davi foi à eira de Araúna para isso, para edificar um altar. E ali oferecer suas ofertas ao Senhor, para que a ira do Senhor fosse aplacada. Então não era necessário só um mediador. Era necessário um sacrifício. E veja como essas coisas vão se juntando, vão se unindo em Cristo. Ele é o mediador e ele mesmo é o sacrifício. Lembra de hoje de manhã, em João 6? O pão que eu dou pelo mundo é a minha carne. Eu sou o sacrifício. Eu sou o cordeiro. Eu darei a minha vida pelo mundo. Veja, um mediador e um sacrifício. O texto está falando de Cristo. Olha aí. Veja, diz mais. Versículo 22. Então disse Araúna a Davi o que qualquer um faria na presença de um rei, né, irmãos? Olha o que ele disse. Vamos ler juntos? Leiamos. Versículo 22 e 23. Então... que o Senhor teu Deus... Então, Araúna é esse gentio. Araúna é um gentio. Como é que nós sabemos que Araúna é um gentio? Olha, ele é um jebuseu, ele é um israelita. Os jebuseus habitavam Canaã antes de Israel ter da parte de Deus aquela terra. E ele diz, oferece ao teu Deus. Diz o texto aí, versículo 23. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Então Yahvé não era o Deus de Araúna. Pelo menos até onde sabemos na narrativa, não fora, até aquele momento. E ele era um gentio, Leda. Ele era um jebuseu. Isso aqui é importante. Há um judeu e há um gentio no mesmo lugar, na mesma eira, para oferecer um sacrifício diante do Senhor. Isso aqui é muito importante. Vamos com calma, antes de chegar lá a esse ponto. Araúna diz a Davi, olha, rei, se tu queres oferecer, olha, eu te dou tudo. Não precisa comprar nada. Eis aqui o que bem lhe pareceu. Os bois estão aqui para o holocausto, os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. A apeiragem é todo o material ligado à canga do boi. A apeiragem, né? O apeiro era o material que você juntava preparando a carroça que o boi ia levar para a terra, puxar o carro. Tudo aquilo era de madeira. A apeiragem são esses elementos
para o boi fazer o trabalho do arado. E aí a Araúna diz assim, toda a peiragem está aqui, ou seja, toda a madeira está aqui necessária para queimar o holocausto. Porque a canga era de madeira e tudo de madeira. Vai fazer um holocausto, tem a madeira aqui. E tem o boi para ser oferecido. Não precisa nada. E o que Davi responde? Davi responde assim, diz o texto. Versículo de número 24. Porém o rei disse a Araúna, não desse jeito. Mas eu comprarei pelo devido preço. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Nós estamos caminhando para o fim do texto. E eu quero tirar duas aplicações aqui, caminhando para o fim. A primeira é que estavam um judeu e um gentio unidos naquele lugar onde seria elevado um altar de sacrifício ao Senhor. O mesmo Deus que aceita judeus, é o mesmo Deus que em Cristo também aceita gentios. Nele, em Cristo, judeus e gentios são unidos pelo oferecimento da sua carne, do seu sangue. Veja como o texto fala do seu Jesus Cristo, ele nos uniu no seu sacrifício. Ele quebrou o muro da separação que causava inimizade entre judeus e gentios, e nós somos agora um só povo. Irmãos, nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós viemos de locais diferentes, de estados diferentes, de culturas diferentes. Nós viemos com ideias diferentes. Como é possível que nós vivamos juntos? Como é possível? Em Cristo é. Cristo salva tanto judeus quanto gentios, paulistas, mineiros, capixabas, nordestinos. Ele os une nele, por meio dele. Porque há salvação para todo homem, independente da sua raça, do seu contexto social, dos seus pecados de outrora. Cristo é suficiente para todo o homem. Daí você vê então no contexto de sacrifício do Antigo Testamento, um judeu e um gentio, diante daquele que seria sacrificado, prefigurando Cristo. A segunda aplicação é que o escrúpulo de Davi aqui fornece uma regra para toda a nossa vida de oferta cristã a Deus. Davi diz assim, Araúna diz, olha aqui, estão os bois aqui, a peiragem, está tudo aqui, a madeira, tudo aqui para o senhor fazer o sacrifício, a oferta. Aí Davi diz, não, eu quero comprar. Eu não vou oferecer ao Senhor o que não me custe nada. Irmãos, não se deve, irmãos, oferecer ao Senhor a escória de nossas vidas. Aquilo que resta. O Senhor é digno das primícias, da nata, daquilo que é nosso, não o resto. Há aqueles que oferecem o resto do seu tempo ao Senhor. Eu vou na igreja se der tempo. Há aqueles que oferecem parcialmente os seus sentimentos. Eu irei na reunião do povo de Deus para adorar se eu tiver vontade. Há aqueles que oferecem os seus bens se der, se sobrar. Aqui Davi, meus irmãos, querido Lucas, André Lucas, Pedro, Kelly, Vitor, Bia. Aqui Deus estabelece, por meio do exemplo de Davi, que ele é o Senhor das primícias. Pois assim como Deus enviou o seu Filho unigênito como sacrifício pelos pecados de pessoas como nós, aqueles salvos pelo sangue de seu querido Filho só podem responder de coração com sacrifícios de suas novas vidas em Cristo. Se nós entendemos o que Cristo deu por nós, a sua própria vida, o que nos foi ofertado em Cristo, então nós não responderemos com a escória do que é nosso, com o resto. E se alguém faz isso, meu irmão, essa pessoa não entendeu nada sobre o Evangelho. E é possível que o amor de Deus nem no coração dele esteja. Há pessoas que vêm à igreja e não oferecem o seu coração. Eu não sei, irmão, talvez seja o seu caso, talvez seja o meu.
Talvez eu esteja aqui pregando com uma função minha aqui. Talvez. Deus me julgará se for isso. Mas pode ser uma verdade. Você não sabe, você não me conhece. Como eu não conheço você profundamente. Mas eu quero alertá-lo, meu irmão. O que Deus exige aqui é não só menos que o seu coração. Se você vem aqui todo domingo para ver como é que o culto é, para ver se alguém vai tropeçar em alguma coisa, se alguém vai falar alguma besteira, você está no lugar errado. Não confunda adoração ou adorador com telespectador. Você não é um telespectador aqui. Nós todos ou somos absolvidos aqui ou somos julgados. Nós todos. Ninguém é um telespectador aqui. E se eu e você nos comportamos assim, nós temos que nos arrepender. Nós temos a presença do Cristo poderoso que morreu pelos seus, que derramou o seu sangue. Essas coisas são muito preciosas e sérias. Nós temos que ter um comportamento pela graça de Deus condizente com a realidade diante da qual nós estamos. Que não seja assim com você. Que você não venha aqui não entregar nada. Mas que você fale e faça como Davi. Eu não ofereço ao Senhor aquilo que não me custe nada. Eu quero oferecer-me ao Senhor. Todo dele. Todo o meu ser. Eu quero me dar ao Senhor. Esta é a única maneira de agradar aquele que morreu por nós. Dando-lhe o coração. Portanto, não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. Deus exige o coração e não menos. Ou o coração ou nada. Deus não é um Deus de sobras. Deus exige tudo, como Ele deu em seu Filho, tudo por nós. Ele, em sua graça, exige e nos condiciona a nos entregarmos a Ele. Por fim, lembra? O mediador. Davi é uma sombra. Mas há ali o mediador, prefigurando o Cristo. Há um altar, porque o pecado não pode ser resolvido sem o sacrifício. Alguém tem que pagar. E esse alguém nós sabemos que é Cristo. Representado aqui pelas ofertas que seriam levantadas naquele altar. Mas nós sabemos que é Cristo a oferta que agrada a Deus. É o cheiro, o incenso, o perfume que chega ao Senhor Deus e o agrada. E o satisfaz. O mediador, o altar e, por fim, um lugar para a salvação. Quando há um mediador e há um sacrifício, e se crê nesse mediador e nesse sacrifício, o que se espera? Salvação. E há salvação. Final, versículo 25, vamos ler juntos? Leiamos. Edificou ali Davi. Assim o Senhor se tornou favorável para a terra, e a praga cessou sobre Israel. Então o Davi edificou um altar ao Senhor naquele local. E ali apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. São dois tipos de ofertas diferentes, né? O holocausto significa tudo queimado, né? Tudo consumido. É o que a palavra holocausto significa. Então aquela oferta que tudo é consumido, ele ofereceu ao Senhor. O holocausto era uma oferta pelo pecado. E lembra que no início do texto diz que Israel pecou e Davi pecou. Então eles estão apresentando uma oferta pelo pecado, que é o holocausto aqui. Mas há uma outra oferta que é chamada ofertas pacíficas. Essas ofertas pacíficas são ofertas em gratidão a algo. Elas não eram obrigatórias, elas eram voluntárias. O holocausto era obrigatório, todo israelita deveria oferecer o holocausto ao Senhor. Mas as ofertas pacíficas eram voluntárias, eram um tempo de gratidão. É como alguém que está grato a Deus por uma salvação, por uma libertação específica e oferece algo a Deus. Davi oferece as duas coisas. Ele oferece a oferta pelos pecados, que ele entende, como Deus havia prescrito, que o derramamento do sangue dos animais fazia com que o homem fosse, de fato, redimido dos seus pecados, obviamente apontando para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. E por conseguinte, ou por sequência disso, Davi oferece as ofertas pacíficas em gratidão a Deus. Por quê? Porque diz o texto que após isso, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. É interessante que Davi oferece as ofertas pacíficas antes mesmo do Senhor impedir a praga. Diz que depois disso o Senhor se tornou favorável. Assim o Senhor se tornou favorável. Por que o texto está assim? Porque, irmãos, isso é uma verdade para nós aqui.
quando há fé no mediador e fé no sacrifício de Cristo, então você pode ter certeza de perdão. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Se você crê em Jesus Cristo, e se você crê que na cruz ele foi moído pelos seus pecados, e você se entregar pela fé ao Filho de Deus, você pode ter certeza, não é uma possibilidade, não é Deus vai ver se faz isso, é uma certeza, os seus pecados foram lavados. A sua ficha está limpa. Não mais consta nenhuma dívida sua para com Deus. Deu para entender isso? Irmãos, nós estamos entendendo isso? O poder do que o Evangelho fala, a graça que ele traz. Que quando eu creio no mediador, e quando eu creio no seu sacrifício por mim, que ali ele pagou os meus pecados, não só os de agora, mas os que eu cometi anteriormente, os de agora e os que eu cometerei. Ele pagou tudo isso ali. Então agora eu tenho paz com Deus. Deus me é favorável agora e para sempre, por meio da fé no mediador e em seu sacrifício por mim. O texto fala de Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus. E Davi creu no sacrifício. E o Senhor se tornou favorável para com Davi. Davi não fez nada para merecer isso. Ele apresentou um sacrifício. Ele creu naquilo que estava sendo ofertado. Como nós também não podemos trazer o agrado de Deus a nós pelos nossos méritos, mas nós devemos crer no que foi oferecido em nosso lugar. Jesus Cristo. Evangelho é Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. Talvez você e eu estejamos sem paz. Seus dias estejam sendo dias sem paz nenhuma. O pecado está, de fato, lhe entristecendo terrivelmente. Está enfraquecendo a sua força. É porque eu e você não fomos a Cristo. Não fomos ao trono de graça para buscar auxílio em momento oportuno. Socorro no momento oportuno. Você precisa ir a Cristo. Não é vir à igreja, irmão. É mais do que isso. É ir a Cristo, Senhor da igreja, Salvador da igreja. Você precisa de uma vida com Cristo. Uma vida de fé no Filho de Deus. E é disso que, segundo Samuel, nos fala. O nosso livro terminou. Mas ele não terminou sem deixar uma deixa para o que nos aguarda com a graça de Deus em 1 Reis. Tudo o que está acontecendo está promovendo o objetivo de Deus com Salomão. Quer ver? Deus, por meio do sacrifício, na mediação de Davi, tira a mão sobre Jerusalém. Jerusalém é preservada. Então existe um povo para Salomão reinar sobre ele. Segundo, Davi compra a eira de Araúna. E é nessa eira que Salomão vai construir o templo. Tudo o que acontece, até mesmo nossos pecados, cooperam para os decretos do Deus eterno, segundo a sua soberania. Tudo isso aqui está cooperando para vir Salomão reinar sobre Israel, por causa do decreto gracioso de Deus para com o seu povo. Você está ouvindo essa mensagem hoje? Não é por acaso. Para que você vá a Cristo e tenha vida nele, perdão de pecados, restauração e paz. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito. Ó Pai, livra-nos dos nossos pecados, ó Deus. Dá-nos fé em Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todo o pecado, ó Deus. Dá-nos a graça de olharmos para Ele e dele nos alimentarmos. Nos apropriarmos pela fé do seu sacrifício em nosso lugar. Dá-nos a graça de crermos que o que o Senhor Jesus fez, fez por nós. O fez por nós. Que nele nós temos vida. Nele nossos pecados foram pagos. Não só os de agora, mas os do passado e aqueles que nós ainda praticaremos.
por nossas fraquezas, mas que a nossa força esteja em Cristo, Deus. Que seja Ele sempre a nossa justiça, ó Pai. Que nós descansemos nele. Ó, que nós descansemos em Cristo, ó Deus. Sendo Ele a nossa justiça. Porque nós não confiamos, ó Pai, como a Tua palavra nos revelou. Nós não confiamos no nosso braço, nem na nossa carne. Porque nós sabemos que não somos nada mais do que pecadores. Nós confiamos em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Ó Deus, assim que a nossa alma, o nosso coração se renda plenamente. Não parcial, mas plenamente a Ele. Em adoração sincera, em obediência pronta àquele que tanto nos amou, ao nosso mediador, àquele que é o sacrifício perfeito, aquele que pagou a nossa dívida e que nos trouxe da tua parte, ó Deus Pai, favor eterno, paz com o Senhor. Assim nós te louvamos, ó Deus, porque providenciaste a Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, guarda-nos em seu Filho, desde agora para todo sempre.